Olá, boas-vindas para você que está com a gente aqui. Gente, está começando agora mais um bloco do Social Media Day 2023, que é a quinta edição desse evento que a gente está utilizando e celebrando aqui, né, o Dia do Profissional de Mídias Sociais. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Oliveira. Hoje eu atuo aqui na área de sucesso do cliente da RD Station, coordeno o espaço que a gente tem aqui, uma especialização, né, de operações mais robustas, então a gente olha muito para clientes, pós-venda e crescimento com RD Station Marketing, os nossos outros produtos. E além disso, sou palestrante, enfim, falo muito no Summit também e felizmente contribuo com algumas ações de marketing. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, estou aqui com cabelos curtos, cacheados, presos hoje, tá? Tô com meu fone de ouvido preto também, uns brincos dourados, camisa gola alta preta, um casaco bege e tô no fundo aqui da minha sala. Então dá para ver aqui atrás uma escada marrom com um vidro, né? O corrimão aqui de vidro e a parede azul marinho aqui atrás de mim. Feita a minha autodescrição, feita a minha apresentação, gente, hoje a gente vai falar sobre análise de redes sociais, tá? E como os resultados, como esses relatórios, eles podem trazer mais retorno para a gente, mais resultado. E para isso, eu tô com dois convidados super especiais. Eu tô aqui com a Vitória Ruas, que é daqui da RD, e o Renan Cacheiro, que é reportei e-dialogue. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem aqui, para falarem um pouco mais do background, né, da experiência deles aqui para vocês, para a gente começar esse papo. E tenho certeza que a previsão do tempo é lacração total. Arrasem. Vitória, quer começar? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, Lari. Bom, eu sou a Vitória, analista de marketing aqui na RD Station. Eu sou uma mulher parda, tenho o cabelo e os olhos na cor castanho, né, marrons. Estou com uma blusa cinza em um fundo neutro aqui da minha casa também. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan Cacheiro, sou cofundador do Reportei, sou mentor da RD, porque também venho do mercado de agências, né? Sou um dos cofundadores da eDialog, que é uma agência Diamond parceira da RD. Eu sou um homem branco, estou aqui com uma blusa polo azul, uma cadeira gamer atrás de mim, tem uma estante com várias coisinhas aí que eu coloco de decoração. Hoje, gente, a ideia, né, eu acho que é muito legal a gente compartilhar sobre métricas, sobre análise de resultados. Estou muito animado e, obviamente, vou falar um pouquinho dessa experiência que eu tive tanto nesse mundo de agência, né, ainda presente nas agências, mas também no Reportei, que é uma ferramenta voltada para análise de dados, para dashboards, enfim. Então a gente vai juntar um pouco desse conhecimento aí com o pessoal da RD, que eu acho que vai ser bem legal. Que massa, gente. Curiosidade aí para o mundo Social Media Day. Eu já trabalhei no Reportei, tá, gente? E realmente vocês Verdade. arrasam muito nessa parte de relatórios e análise de dados e a gente espera conseguir contribuir, né, com isso para vocês. Então, gente, vamos começar esse papo, tá? Para começar aqui, a gente acho que já ficou aqui nesse ponto muito explícito para a gente que a importância, né, de analisar dados e criar relatórios e ações de marketing e também de vendas, tá? Isso não é mais novidade para ninguém. Mas quando a gente fala de análise de ações, né, que a gente quer fazer para redes sociais, eu quero muito perguntar a seguinte questão aqui para vocês. Como os relatórios podem ajudar a trazer mais resultados, né? E de que forma a gente consegue acompanhar de perto esses resultados para ajudar a direcionar as ações e as estratégias nas redes sociais? Vitória, quer começar? Bom, antes de mais nada, acho que a análise de dados, tanto para um profissional da área quanto para as empresas no geral, é uma parte fundamental do negócio e do dia a dia da operação, porque é a partir disso que a gente coloca ali oportunidades e consegue corrigir rotas, né? Entender o que está escapando, o que está passando desapercebido ali pelos nossos olhos. E olhando para as redes sociais, hoje é um canal que a gente tem feedbacks muito rápidos, né? Instantâneos. Então, logo a gente consegue entender o que o público reage. E olhando para esse cenário, acho que é importante até já falar sobre isso, né? Em cada rede social a gente tem um comportamento diferente, muitas vezes as marcas acabam se posicionando de forma diferente também. Porém, voltando à chave, acho que a grande estratégia por trás é olharmos o todo e fazer uma leitura correta
não só de um canal isolado, mas de quanto isso impacta o nosso funil. E aí, para entender isso, eu trouxe até alguns prints aqui para mostrar também para o pessoal que está nos acompanhando como é isso na prática e qual é a visualização que a gente tem, né? Então, por exemplo, olhando aqui mais de perto, a gente entende ali a partir dos dashboards personalizados, né? Uma vez que a gente consegue criar e configurar esse tipo de visualização, a gente consegue entender ali qual é a etapa do funil que o nosso público está e também quais são as campanhas, as interações, os canais e o comportamento que essa galera está tendo com a gente. Nessa nova funcionalidade aqui do nosso plano, que inclusive eu trouxe até uma visualização do nosso plano Advanced, você consegue criar esses relatórios mais facilmente e também entender os seus canais de origem. Então, como no print ali, a gente está vendo as redes sociais, né? Então, a partir delas, quais são as campanhas que as pessoas estão mais engajando, por onde elas estão passando, né? E a partir dessa visualização, a gente começa a entender ali os nossos resultados, a nossa performance, que tipo de efeito cada rede social tem ali no nosso funil. E até no próximo slide que eu estou mostrando agora, a gente percebe também o tipo de conteúdo ou campanha que mais traz retorno, né? Então, por exemplo, a gente viu ali que a partir do canal Instagram, as pessoas têm convertido mais nos meus eventos, né? Então, coloquei ali de exemplo também outras ações que temos feito por aqui. Mas basicamente é isso. Vou passar a bola agora para o Renan, que eu acho que ele tem muito a contribuir também. Pegando o gancho, né, Vitória, eu vou trazer um pouco dessa experiência também de criação de painéis, de dashboards, e assim, o que eu percebo hoje, uma dica que eu dou, né, complementando até o que a Larissa falou, eu acho que assim, é importante a gente entender que a gente tem esse momento de dashboard que é para a gente poder fazer essa análise, como você mostrou, e a gente tem esse momento de comunicar esse resultado que é muito importante. Então, para quem está numa agência é o cliente, para quem está numa empresa é o decisor ou o time que precisa entender o que está acontecendo. Então, é importante a gente, obviamente, ter um processo, né, como esse de dashboard, de análise, e a gente sabe também, né, o Reportei vem muito disso, que na hora de a gente apresentar esse resultado, né, na hora que a gente vai começar a discutir esse resultado, a gente tem que entender que quando a gente tem um momento de relatório, um momento de sentar com uma equipe, com o cliente, é um momento de reengajar esse projeto, é um momento da gente vender o futuro, né? Quando a gente está analisando dados, a gente entende o passado para projetar. E eu falo isso porque muitas vezes quando a gente fala de relatório, análise, parece que é uma coisa chata, uma coisa que é entediante, mas na verdade a gente está falando do futuro, né? E aí esse é o erro, né? Muita gente vai pegar uma tela e ficar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu estou aqui com um exemplo, né, da tela do Reportei. No Reportei, né, gente, para quem não sabe, a gente tem uma integração com o RD Station Marketing, com o RD Station CRM. Então, a ideia do Reportei, você pega todos os canais, desde o seu TikTok, Instagram, YouTube, até canais como CRM, o RD, e você coloca tudo num lugar para você analisar e para você poder apresentar isso. Então, tem a função dashboard e relatório. Eu coloquei aqui um exemplo de uma tela que a gente tem na integração que a gente tem com a RD, né, para mostrar o seguinte: quando eu estou discutindo esses dados já aconteceram. Aqui eu estou mostrando um exemplo do meu funil, o que aconteceu. Isso é a nossa função, mostrar esses dados. O que a gente faz com esses dados? Começa a pensar no futuro. E uma coisa importante, né, que até linkando com outros canais, a gente tende, quando está começando um projeto, alguma coisa assim, a gente tem que ficar pensando em qual o indicador que a gente pode analisar e qual o indicador que a gente pode demonstrar que está mais próximo do negócio, né? Então, é legal quando a gente está nesse momento de conversar sobre relatórios, etc., a gente também não ficar ligado só a dados quantitativos. É o momento da gente começar a também trazer histórias qualitativas. Então, quando eu estou conversando com um cliente, quando eu estou com um decisor, eu já fiz muito isso como agência, né? Pegar lá uma pessoa lá dentro da RD Station, mostrar toda a jornada de um cliente. Porque aí eu tenho um número de 300 conversões, 600 oportunidades. Mas se eu pegar o dado de um momento, uma pessoa, e mostrar essa jornada, isso enriquece muito essa história, e aí a gente tem a junção perfeita de uma análise quantitativa
e esse lado qualitativo, que é o que vai humanizar um pouco mais e engajar, né, quem estiver envolvido ali naquela análise de dados. Penso que é um pouquinho por aí, né, Larissa? Total, gente. Vocês estão falando e eu estou pensando muito em como isso. A gente fala muito disso aqui em Sucesso do Cliente, né? Aqui nessa parte com os clientes mais robustos, e como é importante essa parte de análise de dados, não só para a gente entender o que está gerando mais impacto, o que é mais estratégico para a nossa estrutura e posicionar, mas aqui onde está o gap, né? Onde está o gargalo, e estruturar, mas também para apresentar esses resultados, né? A gente aqui que é gestão, né, Renan? A gente acompanha muito isso. A gente quer saber realmente o que está gerando mais impacto, como a gente pode defender isso para aumentar até investimento em marketing, posicionar da forma mais estratégica possível. E, gente, dashboards personalizados, gravem essas duas palavrinhas aí, porque tá pegando, tá bombando, tá? E é uma baita forma, é uma ótima forma de acompanhar, tá? Todo esse resultado. Vou seguir o papo, tá? Porque a gente fala de relatório, a gente fala de resultado, e muitas vezes a gente se depara com as tais métricas de vaidade, né? Que, dependendo da forma que elas são acompanhadas, elas não contribuem diretamente para o sucesso do negócio. Então, agora eu quero saber de vocês quais dicas vocês podem nos dar aqui para diferenciar essas métricas das que realmente trazem os resultados tangíveis para as empresas. Renan, quer começar dessa vez? Então, isso eu queria pontuar, assim, eu recebo muito também esse questionamento, eu acho que a gente fala muito, o que que é métrica de vaidade e tal. Surgiu esse termo, né, numa questão de, isso aqui é uma métrica que, na verdade, não importa tanto para o negócio, que é só para você achar legal, tipo, seguidores, quantas pessoas estão curtindo, comentando e tal. E isso deu-se o nome de métrica de vaidade. O que eu trago aqui é uma visão um pouquinho diferente, que é o seguinte: quando um projeto está começando, é normal ele ter umas métricas mais simples para serem mensuradas. Afinal, você criou agora a sua página no Instagram, você começou o seu site, então você vai olhar visitante, se você tem seguidor ou não. Isso é normal. O que acontece é que, se você ficar preso a essa métrica como uma grande estratégia e tal, ali que começa o problema. Então, hoje, o que a gente percebe é que a vaidade ela vai depender de como você está vendo, do estágio que você está. Tá? Porque dependendo de um estágio, você está começando agora. Você ficar falando, por exemplo, de venda no primeiro dia de projeto, na primeira semana, às vezes também pode não ser o canal. Você primeiro precisa construir uma audiência, construir uma lista de e-mails, construir um tráfego, né? Para depois começar as outras etapas do funil. Entretanto, desde o começo eu recomendo, né? A gente está olhando para métricas de negócio. A gente sabe que, por exemplo, é vaidade eu ter seguidor no Instagram. Beleza, só que se você tem um Instagram com 20 pessoas te seguindo e começa a fazer anúncios, gerando tráfego, etc., a pessoa entra no seu Instagram e não vai ver credibilidade. Então, existe ainda essa questão mental, branding, a gente tem que olhar para esse lado, não é só tipo, isso é uma vaidade. Depende da estratégia, depende do momento. Obviamente, ficar olhando só para isso não é legal. E eu recomendo, né, quando você está fazendo um projeto ali, pensa já desde o começo nos indicadores mais conectados a negócio. É muito comum, aí eu trago para o mundo de agência, chega um cliente e ele fala que quer fazer uma rede social, porque ele quer crescer, quer vender mais. E aí você vai, não, fiz aqui uma rede social maravilhosa, mas não está vendendo, e o cliente, sei lá, cancela. Isso é muito comum acontecer, porque você não entendeu, ele não queria uma rede social, ele queria vender mais. Ele achou que a rede social ia fazer aquilo vender. E aí gera essa discussão. Né? Redes sociais são ótimas, funcionam para muitas coisas, mas em muitos negócios não vão ser o principal canal de vendas, vão ser um canal de suporte, um canal para reduzir o custo de aquisição de clientes. Enfim, a gente tem que procurar entender realmente qual a métrica de negócio que a gente está impactando, porque é dali que vem o dinheiro para a gente continuar evoluindo. Né? Eu imagino que é um pouquinho por aí também, né, Vitória? Com certeza, Renan. E até complementando os pontos que você trouxe, que eu acho que fazem muito sentido e já estão fixados aqui na minha cabeça, a gente precisa decidir também qual é a chave que a gente quer virar. De repente, numa campanha ou numa ação, já definir a nossa meta, né? Como você falou agora no final, se é tráfego, se é conversão, se é vendas,
porque aí a gente deixa de olhar para um dado isolado, mas acaba entendendo tudo que aquilo compõe. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas têm uma grande preocupação com as métricas de vaidade, que você bem colocou, e nem sempre isso é o que gera receita para a empresa, né? Então, ao mesmo tempo, a gente também não sabe extrair ali quais são os dados, não sabe centralizar. Muitas vezes a empresa ainda não utiliza essas ferramentas que até compartilhamos aqui nos prints, e isso também acaba dificultando. E a primeira dica, com certeza, é encontrar ferramentas, utilizar a tecnologia ao nosso favor, mas principalmente para a gente centralizar esses canais e entender de ponta a ponta no nosso funil, como isso impacta, né? Uma das coisas que eu também trouxe aqui para a jogada, e é até simples, eu acho que é um gancho que todo mundo utiliza nas redes sociais, no Instagram, mas nem sempre todo mundo acaba analisando, é o nosso link da bio. E aqui no RD Station Marketing, a gente tem a funcionalidade de link da bio, que é a ferramenta onde você consegue criar ali uma página, né, uma vitrine para os seus conteúdos, para os seus principais CTAs, para os seus principais links. E eu sei que no dia a dia isso acaba passando despercebido ali das nossas análises, né? E aí, compartilhando agora a tela, eu estou mostrando para vocês os tipos de dados e de insights que a gente pode extrair dessa ferramenta. Então, aqui com o RD Station Marketing, a gente consegue identificar o seu volume de acessos no link da bio, os visitantes, né, a quantidade de visitantes que estão chegando nessa parte, quais são os links que eles estão clicando. E aí, para a gente que no dia a dia é uma ferramenta tão simples, daqui a gente consegue extrair o insight do tipo, os conteúdos que não estão sendo clicados, será que eles tem realmente surtido o interesse do meu público? Será que não vale eu colocar outros links ou de repente testar uma outra abordagem? Ou se está tendo muito acesso no meu link da bio, mas as pessoas não estão chegando a concluírem uma ação. O que será que eu tenho que mudar? Né? Então, eu acho que somado a tudo que o Renan nos trouxe, eu também incluiria esse gancho de olhar para o que a gente está colocando no ar e também entender o que aquilo já está nos trazendo de resposta. Arrasou, Vi. Você foi falando e eu fui pensando aqui, relembrando que, gente, não sei se todo mundo sabe, mas o RD Station, o RD vem de resultados digitais. A gente é muito bom em resultado, assim, mensurar dados, acompanhar dados, a gente é muito voltado a essa parte de análise. E foquem nisso, porque realmente é uma questão importante ali, tanto para o que o Renan trouxe de entender o objetivo ali da sua empresa, da sua estrutura, quanto para a parte de como eu posso mensurar isso e encontrar essas oportunidades. Tem relação com o próximo tópico, tá, gente? Então preparem-se, porque agora a gente vai falar um pouco de jornada, tá? Quando a gente analisa redes sociais, uma etapa fundamental que a gente conhece é mapear a jornada desse usuário, né? Desde o primeiro contato até a conversão ali em cliente. E aí, nesse tópico, gente, eu quero entender como vocês sugerem que os profissionais de marketing que estão nos assistindo realizem essa análise de jornada para identificar justamente os pontos de melhoria e otimizar os resultados. Vi, quer começar? Bora lá. Bom, uma estratégia inicial, eu acho que tudo começa com você entender também, mapear ali os canais digitais que você utiliza, as redes sociais, o seu site, tudo que compõe ali a sua presença digital, para a gente começar a entender qual é a função de cada um deles na jornada. Geralmente, né, na maioria das vezes, os usuários eles deixam rastros para a gente e a gente consegue entender ali por onde eles passam em cada momento, uma vez que a gente começa a compor ali os nossos canais e entender qual a função de cada um deles, né? De repente, com essa análise, você vai chegar num ponto de perceber que, por exemplo, seu Instagram é a função ali de reconhecimento, de tráfego, enquanto o seu site tem a função ali de conversão. E o seu e-mail, por vez, né, tem ali a função de relacionamento, de vendas. Então, fazer esse mapeamento de canais para entender como o seu lead navega por cada um deles, em que momento e qual a função, pode já começar a te ajudar a entender essa jornada e como posicioná-los, né? Isso por si só já vai abrir ali um leque de oportunidades. E aí, somado a esses fatores, uma das coisas que eu super recomendo é utilizar o lead tracking.
Hoje a gente também tem ele no RD Station Marketing e ele te ajuda a monitorar os usuários, saber o que eles estão acessando, quais são as páginas que mais têm chegado. Além disso, eu também somo outros dois aqui, estou falando de um jeito bem prático, que é para o pessoal já colocando tudo aí na rua, né? Já colocando as ideias para rodar. Além do lead tracking, a gente também tem aqui o lead scoring e a segmentação de leads, que também vai te ajudar a entender um pouco do perfil dessas pessoas, né? Quais são os perfis que você está trazendo com as suas campanhas, quem é que está qualificado ali na sua base. E junto da segmentação de leads, a gente começa a funilar as nossas ações, né? Então, personalizar as nossas campanhas, a nossa abordagem com essas pessoas e principalmente fazer ações ali em massa, né? Então, esse seria o começo que eu super recomendo e principalmente já vai ajudar a compreender quais são essas pessoas, né? Então, quem é o público que você está trazendo, quais são como é o comportamento dessas pessoas ali no seu site, né? E principalmente o que mais está repercutindo ali dentro das suas ações. Eu ia até complementar uma coisa que você falou, Vitória, até anotei aqui, porque assim, a gente usa muito, né, lead scoring, lead tracking, até no próprio Reportei, que o Reportei é cliente da RD, a gente usa, e a gente, uma coisa que eu acho que é legal pensar também, por exemplo, você falou de lead scoring, só um adendo que eu acho legal o lead scoring, ele é a sua persona, e a gente geralmente faz revisão de persona quando a gente vai fazer um planejamento, geralmente a gente faz, por exemplo, no Reportei a gente faz todos os anos, a gente revisa nossas personas, etc. Quando a gente revisa a persona, a gente vai lá e revisa o lead scoring também. Então a gente vai configurar novamente quem a gente considera mais quente, né? Quem está melhor ali no funil, tem um perfil mais adequado, etc. Isso é muito importante. Uma coisa que eu ia acrescentar no que você falou, que eu acho que isso aí realmente muda, né? Essa questão de lead tracking, lead scoring funciona muito bem, mas uma coisa que vem antes disso, que eu acho que todo mundo que tem um site, que vai ter que rastrear a pessoa no site, é ter um Google Analytics 4 bem configurado. Hoje é a versão disponível do Google Analytics e no Google Analytics a gente tem que colocar lá os momentos de conversão dentro do nosso site, seja uma conversão em landing page, seja um contato, ou seja um carrinho num site que tem uma venda de e-commerce. Então isso tem que estar bem organizadinho lá, porque senão você não consegue fazer todo esse rastreamento. Isso tem que estar pronto no dia 1, no dia 0 de projeto, você configura o seu Google Analytics se você tem um site, né? Obviamente, para ter lead tracking, por exemplo, você vai precisar ter um site. E tomar um cuidado para não ficar muito perdido na questão a gente chama de multi-atribuição. Como até a Vitória tinha mostrado naquele slide anterior, você viu lá que do Instagram veio uma conversão, etc. E a gente sabe que as pessoas às vezes vão converter do Instagram e depois vão passar pelo um canal diferente, vão voltar e pesquisar no Google, etc. Então a gente, quando está fazendo essa análise no Analytics, no RD, a gente tem que respeitar que o usuário normalmente não vai ter só um ponto de contato e sair e converter. Vão ser vários pontos de contato. Então a rede social vai contribuir, o Google vai contribuir, os canais de e-mail vão contribuir, e a gente tem no RD como analisar isso na jornada de cada cliente, num painel do dashboard mais avançado, mas, sobretudo, se você não tem um Google Analytics configurado, faça isso. Agora tem muito material, né, na própria RD sobre isso, e eu falo porque é uma coisa um pouquinho chatinha, mas é muito simples configurar e que muda todo o projeto daí em diante. Super importante, Renan. Vou reforçar, gente. A gente chama de GA4 também, tá? Então, Google GA4. Analytics 4, fiquem de olho. Lead tracking, lead scoring, isso tem muito a ver com oferecer uma jornada mais customizada, né, para esse nosso lead, para essa nossa oportunidade de futuro cliente. Então, gravem bem essas questões. O pessoal foi falando, eu fui fazendo aqui minhas anotações, porque é muito importante para a gente conseguir seguir, ter a estratégia e mais assertiva possível para que a gente tenha aí um retorno sobre o investimento total de marketing também. Seguindo, gente, a mensuração aqui de performance de conteúdos, né, publicados, a gente sabe que ela é crucial para o sucesso dessas estratégias nas redes sociais. Nesse caso, então, Renan, eu queria entender como você recomenda que as empresas identifiquem, né, os conteúdos mais relevantes para a sua audiência e quais são as principais métricas e indicadores a serem considerados aqui nesse processo.
Ah, legal, Larissa. Eu até, para essa pergunta, eu tenho um exemplo aqui que a gente pode mostrar, que é um relatório de conteúdo do Reportei. Aqui a gente pegou o Instagram, tá? Então você pode ver aqui na minha tela. Eu peguei um período de 3 meses de uma conta de Instagram, a própria conta do Reportei, tá? E eu coloquei aqui em destaque, né? No Reportei, quando você faz um relatório de qualquer canal, TikTok, Instagram, YouTube, ele vai te mostrar os conteúdos que tiveram maior retorno. E aí você tem uma tabelinha onde você pode escolher quais são as métricas que mais importam. Então, já respondendo a sua pergunta, né, dentro desse print, ali você vai ver que eu coloquei, por exemplo, o engajamento orgânico como a principal métrica para analisar qual postagem foi melhor nesse período. E uma coisa que eu recomendo, gente, a gente cria muito conteúdo, gasta muitas horas criando conteúdo e às vezes 10 minutos que a gente para analisar esse resultado potencializa os próximos meses do nosso conteúdo. Então, um exemplo simples, tá? Eu pego um relatório dos meus últimos 6 meses, 12 meses, coloco esses dados por exemplo, dentro do Reportei ou do RD ou de outra ferramenta que você queira e vejo, poxa, o que está funcionando melhor? Por exemplo, aqui no meu caso eu vi que as pessoas se interessaram por conteúdos específicos sobre métricas, sobre tutoriais e também sobre alguns conteúdos lúdicos que a gente criou. Foram os conteúdos que geraram o maior engajamento orgânico. Então, o que eu recomendo você olhar de métricas, né, Larissa? Respondendo a sua pergunta. Olha muito para o engajamento. Geralmente, aquele conteúdo que tem mais engajamento, você vai ver ali do lado, tem uma coluna que chama alcance. Conteúdo que tem mais engajamento, ele gera mais alcance. Ou seja, quanto mais gente estiver comentando, quanto mais gente estiver favoritando, quanto mais gente estiver curtindo o conteúdo, mais ele vai aparecer. Então é muito importante que o seu conteúdo seja ou algo que as pessoas vão querer salvar, ou algo que as pessoas precisam comentar, ou algo que elas vão passar isso para frente, vão mostrar que estão curtindo aquilo. E aí é onde você ganha o seu crescimento na rede social. Então, se você olha o que você já criou, você vai conseguir falar, poxa, as pessoas querem ver mais disso. É tão simples, mas às vezes falta realmente ferramental, a gente precisa da ferramenta para poder analisar isso, e falta a gente tirar 20 minutos, eu não falo nem uma hora, 20 minutos no mês para poder pegar um dado desse e criar os próximos planejamentos. Nossa, Renan, que aula, arrasou, tá? Vitória, então agora eu quero saber de você, assim, a gente fala muito do desafio, de um desafio que é comum das empresas de alinhar, né, as análises de redes sociais com os demais objetivos do negócio. Então, como você sugere agora que as empresas traduzam essas métricas obtidas em relatórios para acionáveis e estratégias que impulsionam aí de fato o crescimento dos negócios? Sou fã das dicas que o Renan deu, acredito muito nisso. E até antes de responder, trazendo um caso assim real, aqui a gente também para fazer análises aqui no nosso dia a dia. E uma das coisas que a gente vê é, por exemplo, com as campanhas, com os anúncios pagos. A gente está levando para uma landing page. O anúncio muitas vezes está surtindo um efeito muito legal, mas quando a pessoa chega na landing page, ela não está convertendo. Então, o que a gente pode fazer naquele canal? Acho que o Renan conseguiu trazer uma visão de ponta a ponta disso e o quão importante é realmente a gente parar os 20 minutos ou até mais para dar uma analisada no que está acontecendo e entender se a experiência está sendo eficaz, né? Mas já respondendo você, Lari, eu acho que a primeira coisa é fazer uma análise de canais. E aqui a gente consegue entender quanto que isso está gerando para a gente de retorno, né? Eu bati na tecla e nas outras respostas sobre não olhar um dado isolado, porque às vezes é o todo, né? Então a gente tem ali o caso de um canal que gera mais tráfego, um canal que gera mais conversão, um canal que é mais responsável por vendas, né? Então, olhando globalmente, a gente consegue entender ali o que isso está trazendo de retorno e qual é o nosso esforço, o nosso impacto em cima daquilo, os nossos investimentos, né? E uma das coisas que eu quero colocar aqui também é até uma reflexão. Muitas vezes nessa análise, a gente vai entender que alguns canais atuam mais de uma determinada forma. E para isso a gente tem uma visão ali complementar dos nossos outros canais e como eles se completam mesmo, né? Então, um exemplo que o Renan também havia compartilhado. Muitas vezes a pessoa chega por um Instagram ou chega no nosso site, mas ela vai comprar
num e-mail marketing, ou ela vai comprar de um anúncio pago, né? E aí, tendo essa visão da análise de canais, que também, inclusive, é uma funcionalidade do RD Station, a gente consegue entender como que está essa transição das pessoas, mas principalmente onde cada um ali atua. Além disso, uma das coisas também que eu coloco aqui de falar para vocês testarem e entender essa visão de jornada mesmo, né? Principalmente para a gente saber quais são as alavancas que a gente vai mexer no final do dia. Às vezes a gente tem estratégias muito consolidadas em um determinado canal que funcionam bem, mas no outro a gente consegue chegar ali com um arsenal de outras ações que vão compor, que vão abastecer ali aquilo, né. Mas o ponto de partida é sempre a análise, então eu sempre recomendo parar os 20 minutinhos que o Renan recomendou também, e dar uma analisada ali de ponta a ponta, não para um dado isolado, mas para o todo. Nossa, gente, muito, muito, muito obrigada pelas respostas, Renan e Vitória. Foi um papo super rico, gente. E agora a gente está chegando ao fim desse nosso papo, né? Então foi incrível aqui trazer vocês para esse conteúdo. Agradeço demais pela participação. Já vou começar aqui me despedindo, tá, gente? Foi um prazer aqui participar e mediar esse papo aqui com vocês. E vou abrir agora para você, Renan, e você também, Vitória, se despedirem. Renan, dá um tchau aí pra gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez, RD. Estamos sempre à disposição, estamos de portas abertas no Reportei, né, Dialogue. Então, pessoal que quiser trocar ideia, só procurar aí nas redes sociais, @Renan Cacheiro. A gente está à disposição. Um abraço e muito obrigado. Prazerzão falar com você, falar com a Vitória por aqui. Obrigada, Lari. Obrigada, Renan. Eu adorei o papo. Já saí anotando várias coisas aqui. E tô de olho no evento também para acompanhar tudo que vocês estão passando. Obrigada pelo convite. Ai, arrasou. E como último recado, gente, porque eu não vou sair daqui sem dar uma dica, né? Dar um lembrete aqui para vocês. Meu último recado, então, é para deixar um lembrete de você, gente, para quem ainda não começou, por favor, vamos começar agora o teste grátis do RD Station Marketing. E para vocês que estão acompanhando aqui o Social Media Day 2023, vocês têm acesso a um cupom, gente, de 30% de desconto nos 6 primeiros meses, para o plano Light e para o plano Basic. Então, começa agora, começa o teste, aproveita, pega o cupom e utiliza, porque é muito, muito bom quando a gente tem uma estratégia embasada em dados para crescer como empresa, para crescer como estrutura. Então, pega o cupom que está aqui no chat e começa a utilizar já já. Vamos voltar agora com o pessoal do estúdio da RD para dar sequência aí ao evento. Tchau, tchau, pessoal!